Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transferência negativa. Isso mesmo, um conceito de Sigmund Freud muito importante para a psicanálise e para o tratamento analítico. Se você chegou a esse vídeo e ainda não viu os vídeos sobre transferência positiva e a diferença entre identificação projetiva e transferência, eu vou deixar nos cards para que você possa acessar esses vídeos primeiros, para que você depois pausa esse que está assistindo, volta, assiste os outros e aí você vai ter uma sequência sobre a diferença entre essas três propostas de Sigmund Freud de transferência: positiva, negativa e erotizada. Então vamos entender o que seria transferência negativa? Vamos recapitular um pouquinho. Quando nós falamos de transferência, nós estamos falando de um mecanismo de condensação e deslocamento. Como o próprio nome já diz, transferência, transferiu-se para o outro, projetou, deslocou para a figura de uma outra pessoa, no caso do analista. As transferências elas podem acontecer tanto no setting terapêutico como fora do setting terapêutico também. Negativa, o próprio nome já sugere. Então, se lá nós vimos na transferência positiva que eram elementos prazerosos, agora na transferência negativa são elementos desprazerosos, são situações, sentimentos que causaram muito desconforto. Então, nesse momento, o paciente está fazendo o seguinte: ele está condensando características, momentos desprazerosos que ele viveu com a função materna, paterna, se tem irmãos ou não, com amigos, com um relacionamento amoroso, com todas as experiências que ele já viveu, e agora ele desloca para a figura do analista. Então, por exemplo, se ele foi alguém que se sentiu enganado por muitas pessoas, ele pode deslocar e acreditar que o analista o está enganando. Se ele foi alguém que sofreu com muita retaliação, com muita opressão do sujeito, com muita inveja, ataques invejosos, ele pode achar que o analista também está fazendo isso para ele. Percebe? Esse momento, ele obstrui o processo de análise, ele nega as interpretações, né? Ele fica fechado, ele fica entulhado de tantas situações desprazerosas que ele não consegue se abrir a uma nova possibilidade. Quando a transferência negativa é algo que satura o sujeito, ele está saturado de informações, de situações, e aí ele fica fechado para um processo de transformação. Quando nós falamos dos três tipos de transferência, não significa que o paciente só conduza uma ou que naquela sessão ele só está em transferência positiva ou só em negativa. Na verdade, elas acontecem quase que ao mesmo tempo. Pode começar com uma positiva e se transformar em erotizada. Pode começar com uma negativa e depois transformar-se em positiva. Então, assim, existe uma fluidez entre elas naturais. Então não fica fixo, né? Um paciente que ele chega para análise em transferência negativa, ele vai ter muita dificuldade de entrar no processo de análise, porque ele está fechado para o outro. Ele olha para o outro, para o analista, como uma ameaça. Então, normalmente são pessoas que estão indo por obrigação de outra pessoa. Elas não querem estar ali. É por isso que no processo de análise, ninguém convence ninguém a fazer análise. Ou o paciente vem por livre e espontânea vontade, ou o processo não pode acontecer. Porque nós estamos falando de um processo extremamente doloroso. Então, quando a gente fala de transferência negativa, é como se o paciente tivesse feito um Frankenstein de várias situações ruins, como acontece mais ou menos no sonho, e agora ele deslocou e acredita que o analista é aquele personagem, é aquela pessoa que vai machucá-lo de novo, como as outras pessoas fizeram. Então, assim, é muito comum que isso aconteça em análise. Isso acontece em vários momentos. Principalmente porque o analista é aquele que está promovendo a possibilidade de tocar, de olhar para a realidade. E a realidade é muito dolorosa. Então, às vezes o paciente diz assim, eu já ouvi isso em alguns momentos da análise. Ah, então você é a pessoa que está fazendo com que eu me sinta mal? Ah, então é a análise que está me deixando triste? Sabe, coisas nesse sentido? Não, a análise não te deixa triste.
Essa tristeza já estava aí dentro de você. O que a análise fez foi revelá-la, criar um ambiente para que ela possa surgir. Então é natural que o paciente fique mais sensível nesse momento. Espero que tenha feito um pouquinho mais de sentido sobre transferência negativa. E é claro, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo sobre transferência erotizada. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!